Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do JP Fará. Eu sou João Pedro Fará e no vídeo de hoje eu vou trazer o primeiro vídeo especial dos clássicos do Rio de Janeiro. Claro, não poderia ser diferente, falando sobre o Fla-Flu. A dupla vai decidir o Campeonato Carioca pelo quarto ano seguido e tem muita informação, muitos números, muitas curiosidades sobre esse clássico que tem mais de 110 anos. Depois da vinhetinha, a gente vai com tudo. Antes de mais nada, eu peço para que você se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos nos grupos de WhatsApp e Telegram para que outros amigos conheçam o canal do JP Fará. Como eu abri o vídeo falando pela primeira vez na história, as duas equipes, Flamengo e Fluminense, vão decidir o Campeonato Carioca pela quarta vez seguida, né? Mais uma vez essa dupla aí vai fazer a finalíssima do Campeonato Estadual, considerado o campeonato mais charmoso, e esse clássico tem sim o nome de clássico mais charmoso do Brasil. Mas essa denominação aconteceu apenas em 2012 e esse clássico já tem mais de 400 jogos disputados, e agora nesse vídeo você vai descobrir um pouco mais sobre a história desse clássico, que é considerado por muitos um dos maiores clássicos do Brasil, certamente um dos com mais história, na história dos clássicos, mais no Rio de Janeiro. Já tem mais de 400 jogos disputados, mais de 110 anos de idade. E o primeiro clássico foi disputado em 1912 nas Laranjeiras, no dia 7 de julho de 1912, com vitória do Fluminense. O Fluminense venceu por 3-2 o clássico que foi considerado em 2012 o mais charmoso, como patrimônio imaterial do Rio, que mostra uma importância muito grande, não só para o futebol, mas também para a cultura do Rio de Janeiro. O Fluminense começou vencendo aí essa história que duraria e que vai durar ainda certamente por mais muitos anos. As duas equipes têm bastante em comum. O Flamengo brinca com o Fluminense brinca com o Flamengo pelo fato do rubro-negro ter surgido do Fluminense diante de um desentendimento entre os componentes da primeira associação que existia, que era o Fluminense, né? Houve ali um rompimento e por isso o Flamengo surgiu do Fluminense. Mas o que interessa, acima de tudo, são os últimos números, né? O retrospecto recente indica, porém, que o Fluminense tem sido muito melhor. Nos últimos 8 jogos foram 6 vitórias do Fluminense, mas nos 441 jogos, nos números gerais desse clássico Fla-Flu, são 140 vitórias do Fluminense, 160 vitórias do Flamengo, 141 empates. Número de gols, o Flamengo balançou mais as redes, vantagem para a equipe rubro-negra com 635 gols, enquanto o Fluminense tem 582. Agora nessa decisão da final, quarto ano seguido de um Fla-Flu decidido no Rio de Janeiro, a gente vai tratar sobre o Campeonato Carioca, e os números também são um pouco diferentes se tratando do Campeonato Estadual. No Carioca foram 262 jogos entre as duas equipes, com 94 vitórias do Flamengo e 82 vitórias do Fluminense. O maior número de derrotas consecutivas foi do tricolor, esse número que não é muito positivo. O Fluminense perdeu 6 jogos entre o ano de 1967 e 1968, né? Uma época diferente do futebol, ainda mais pro início, né? Mas já tinha ali pelo menos 50 anos, um pouco mais de 50 anos desse clássico muito importante do Rio de Janeiro. E o maior número de vitórias consecutivas também foi do Fluminense, quando venceu o Flamengo 5 vezes seguidas entre 1929 e 1931, aí sim, bem no início da história do clássico. Já sobre jogos sem vencer, também o número do Fluminense, que ficou 9 partidas sem vencer o Flamengo nos anos de 2016 e 2017. Esse número é bastante recente, né? Enquanto eu pesquisava aqui para gravar o vídeo, nem me lembrava que havia sido a quantidade de números de 9 jogos sem vencer. E tem um resultado, que é o resultado mais comum na história desse clássico. Não sei se você já sabe, mas é o resultado de 1-1. E cabe destacar agora que nesse ano de 2023, se as duas partidas, nas duas finais, terminarem 1-1, a partida e a grande decisão vai ser nos pênaltis. Não há vantagem para o Fluminense, embora tenha sido o campeão. Uma outra brincadeira e uma outra curiosidade envolvendo a dupla Flamengo e Fluminense é sobre o hino do Flamengo, que cita a questão dos Fla-Flus, né? Que diz que nos Fla-Flus é o Ai Jesus, e também há, claro, uma brincadeira por parte da torcida do Fluminense, que diz que o Flamengo não esquece a torcida tricolor no hino, enquanto o Flamengo diz que é por causa da superioridade desses números que eu trouxe aqui mais cedo no vídeo. E você sabe quais são os artilheiros desse clássico? Pelo lado do Flamengo, o craque Zico tem 19 gols marcados e se despediu do Flamengo justamente nesse clássico no dia 2 de dezembro de 1989,
quando o rubro-negro venceu a equipe tricolor por 5-0 numa goleada em Juiz de Fora, com gol do Galo, do Zico, que é o maior artilheiro da história desse clássico Fla-Flu. O segundo maior artilheiro é Pirilho, do Flamengo, com 18 gols, e logo em seguida aparecem Hércules e Russo, do Fluminense, com 14 gols. Outros dois jogadores da história recente que tem bastante bola na rede nesse clássico é pelo lado do Flamengo, o Gabigol, que marcou várias vezes, e pelo lado do Fluminense, o artilheiro Fred, que se despediu do ano passado, também balançou muitas vezes a rede rubro-negra nos Fla-Flus. A história do clássico também marca uma quantidade de gente no Maracanã muito grande, públicos enormes, e já teve no ano de 1963 o maior público do clássico e considerado hoje talvez um dos maiores públicos da história do futebol nacional, né? Há uma discussão aí em relação a outras partidas oficiais, mas 194 mil pessoas estiveram na final do campeonato de 1963 no estadual, que teve vitória do Flamengo, e naquela ocasião cerca de 20% da população do estado da Guanabara, que era chamado assim hoje, o estado do Rio de Janeiro à época era chamado estado da Guanabara, estava no Maracanã nessa vitória do Flamengo no clássico, mas foi 194 mil pessoas. Hoje, quando a gente tem o Maracanã com 70 mil pessoas, já é considerado o estádio abarrotado de gente, mas naquela época traziam multidões. O clássico dos milhões é o Vasco e o Flamengo, mas o mais charmoso, considerado em 2012, Flamengo e Fluminense, já colocou 194 mil pessoas. Eu estava até também procurando e muita gente dizia em algumas fontes que deram certamente mais de 200 mil pessoas, mas sendo 194 ou 200 mil pessoas, é muito interessante como o futebol, toda a sua história, teve públicos desse tamanho, e inclusive esse jogo virou crônica do histórico do gigante jornalista Nelson Rodrigues, tricolor apaixonado, que sempre citou muito o charme desses clássicos, a importância cultural do Flamengo e do Fluminense, a visão dele enquanto tricolor e enquanto jornalista sobre esse clássico. Então certamente é um clássico que leva muitas multidões no Brasil afora, e mais uma vez esse clássico vai ser a decisão do Campeonato Carioca. E claro, eu quero saber de você se você curtiu esse conteúdo histórico com números, público, as curiosidades envolvendo, para muitos, o maior clássico do Rio de Janeiro. Deixa aqui nos comentários a sua sugestão também para o próximo conteúdo histórico, se você gostou desse tipo de conteúdo. E não se esqueça, é claro, de se inscrever no canal, deixar o like aqui embaixo e compartilhar com seus amigos que ainda não são inscritos no canal do JP Fará.